E depois de muito falar, vamos às classificações geotécnicas. Até o momento, falamos de amostragem de solos, de determinação e ensaio de laboratório, dos índices físicos, granulometria e consistência de solos. E eu não sei se vocês se lembram, hoje vamos entrar em sistema de classificação, mas eu acho que vocês, se recordam que na aula de formação dos solos eu acabei citando os sistemas de classificação. Foi há 84 anos. Bom, espero que vocês se lembrem. E basicamente a gente tem o sistema unificado, o ESTO e o MCT, sendo os dois primeiros considerados sistemas convencionais, por se basearem em índices físicos, granulometria e consistência. Já o MCT é considerado, é muito utilizado no Brasil, mas é considerado não convencional, por fazer outras relações para classificar os solos do ponto de vista da geotecnia. O MCT é muito utilizado na construção de estradas, enfim. No Brasil é mais voltado para solos tropicais, enfim. Só que a gente não vai falar dele, a gente vai falar mesmo dos sistemas convencionais. Bom, o Sistema Unificado de Classificação, não, ele foi proposto pelo Corpo de Engenheiro do Exército Americano mesmo. Bom, aqui a gente tem a nossa escala granulométrica, pedregulho, areia, silt e argila ou grãos finos, Então, com isso a gente tem peneira 200, limitando a areia e grãos finos, com um diâmetro de 0,75 milímetros, e peneira 4, 4,75 milímetros, limitando a areia de pedregulho. Entretanto, a gente vai observar aqui, 50% na peneira 200. Quando a gente tem mais de 50% de silt e argila, ou seja, grãos finos, ou seja, mais 50% passantes na peneira 200, nós temos solos finos. E quando temos mais de 50% retidos na peneira 200, a gente tem solos grossos. Obviamente que peneira 200, se o material fica retido, é que ele tem um diâmetro superior a 0,75 centímetros. Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa nos solos grossos, primeiro parâmetro, olhou aqui, qual que é a porcentagem de passante na peneira 200. Bom, se foi inferior a 50%, passante, Então, significa dizer que temos solos grossos. E com isso, a gente começa a partir para análise granulométrica. Analisar o quê? Coeficiente de uniformidade, coeficiente de curvatura. Já, se o passante é superior a 50%, temos solos finos. E aí, analisaremos a plasticidade destes solos, limite de liquidez e índice de plasticidade. Bom, sistema unificado de classificação. A gente tem, para solos grossos e finos, a gente tem essa tabela, e é essa tabela que a gente vai utilizar para classificação. Baseado em quê? Solos grossos e finos, predominantemente em que? Granulometria. Beleza? E então a gente tem duas porções aqui, essa parte e essa parte. Primeira parte, segunda parte. Vamos lá, solos grossos, solos finos. Quando a gente tem, mais de 50% retido na peneira de 200, vocês lembram, A gente tem solos grossos. Então, a partir daí, a gente começa a subdividir
Lembra que eu falei da peneira de 40? De pedregulho para areia? Então, se eu tenho mais de 50% retido na peneira 40, eu passo para essa parte de cima. Se eu tenho, né, mais de 50% passando, eu passo para o de baixo. Né? Então, aqui, os dois de cima, eu tenho pedregulho com finos ou sem finos ou com finos, areia sem finos ou com finos. Então, vamos pensar que eu tenho uma situação em que eu tenho pedregulhos sem finos. Eu posso ter pedregulhos bem graduados e arenosos e pedregulhos mal graduados e arenosos, né? Mas aí, então a gente vem para cá. Porcentagem de finos de 0 a 5 e coeficiente de uniformidade e coeficiente de curvatura. Nesse caso aqui não satisfaz, né, ao GW. Se a gente pensar aqui, ó, né, então GM, GP, ok. Então aqui a gente tem pedregulhos com finos, mesma coisa. Só que, opa, né, eu tenho mais de 12% de finos, por mais que haja pedregulhos. Então eu já não vou trabalhar mais com a granulometria, CU nem CC. Né? Aí eu vou trabalhar com a plasticidade. Né? Abaixo da linha A, que eu já mostro direitinho, ou, né, com IP abaixo de 4, ou acima da linha A, ou IP acima de 4. Né? E assim a gente vai trabalhando. Né? Então aqui é uma sistemática muito prática. A ideia é pegar a análise granulométrica e a de plasticidade e ir trabalhando. Né? G é de gravel, W é de bem, né? Well. P é de pobre, de mal, de pobre ou de mal, enfim. Né? M está associada a silt e não é S, né? Mas é more de uma língua aí que eu não sei qual, depois eu descubro. Na síncrona eu falo com vocês. C de clay, né? E assim sucessivamente. Sucessivamente. S de sand, né? Veja. SW são areias bem graduadas, né? Por mais que sejam pedregulhosas. Aqui, SP, areias mal graduadas. Aqui, areias siltosas, né? Areias argilosas. E o H vai estar relacionado, o H é high e o L relacionado a low. Né? H é alta compressibilidade, L baixa compressibilidade. C clay, como eu já tinha dito, O de orgânico, tá? E PT de turfa. Então, a gente começa a fazer essas análises. E quando eu tenho mais de 50% passando na de 200, na peneira de 200 eu tenho o quê? Solos finos. Né? Solos finos, então eu vou usar basicamente, para eu determinar isso, né? Eu tenho um limite de liquidez, um limite de liquidez igual ou inferior a 50 ou superior a 50, né? Essa é a nossa primeira subdivisão. E, posteriormente, a gente vai ter que usar o gráfico de plasticidade de Casagrande, que justamente é esse. Né? E a tal linha A que eu me referi aqui é justamente essa. Né? Então, nessa parte de baixo eu tenho o quê? Ou solos finos orgânicos ou siltosos, e aqui solos finos orgânicos ou argilosos, né? Por isso que eu também tenho índices de plasticidades maiores. E quando a gente chega, né, naqueles solos que são altamente orgânicos, eles são muito característicos, justamente porque eles apresentam cor e odor muito, né, inerentes a eles. Realmente cor e odor característicos.
Bom, então vamos com a classificação geotécnica, né? Com essa classificação do sistema unificado, com o sistema unificado de classificação, a gente pode inferir alguns comportamentos. Esse é o Walter Mercado, se vocês não sabem. Bom, que é só uma tabelinha, né? Um GW, ele como material de construção ele é muito bom. Quando compacto ele ainda é permeável, né? Tem uma resistência excelente. Ele não vai apresentar compressibilidade, né? Quando saturado ou compactada. Tem um range aqui de peso específico seco. E assim a gente consegue, depois vocês dão uma olhadinha, né, nessa tabela, mas aqui a gente tem, né, o comportamento previsível do ponto de vista de obras desses solos. Entretanto, a gente falou de quê? Solos, classificação de solos finos, grossos e solos altamente orgânicos. Agora, a gente parte para uns solos especiais, para uns casos que são particulares, né? Que são aqueles solos classificados com simbologia dupla, símbolos duplos, ou solos orgânicos propriamente ditos, né? Então, a questão é, com vocês agora, né? Como funciona a classificação para solos orgânicos e com duplo símbolo? Não precisa se preocupar, desta vez não vai ter link aqui na descrição, mas eu gostaria que vocês me respondessem no Classroom, que eu vou deixar dessa vez eu vou deixar, né? Dessa vez tem uma pergunta de verdade. Eu vou deixar lá um Google Docs para que vocês possam preencher como funciona a classificação para solos orgânicos e com duplo símbolo. Lembrando que esta pergunta está relacionada a qual sistema de classificação geotécnica? Sistema unificado de classificação, ok? Agora chegamos à classificação da ESTO, que é uma classificação proposta pelo Departamento de Estradas e Rodagens, também americano, tá? Bom, novamente temos a nossa escala granulométrica, nossa peneira de 200, né? Bom, e qual vai ser a porcentagem, né, de passantes ou de retidos que vai definir o limiar da nossa classificação? 35%. Beleza? Então, se ficou retido mais de 35% na peneira de 200, solo grosso. Se passou mais de 35% na peneira de 200, solos finos. Então, basicamente, novamente, né, a ASTO também vai ser baseada em limites de consistência e análise granulométrica. Então, vamos lá. Bom, para os solos grossos, né, para o grupo A2, a gente vai ver o que é o grupo A2, uso de valores de limite de liquidez e índice de plasticidade para separar os solos siltosos dos argilosos. E para os solos finos, vai utilizar limite de liquidez e índice de plasticidade para separar também solos siltosos de argilosos. Aqui é a tabela de classificação, né? Percebam, olha, classificação geral, né? Os grupos e os subgrupos. E aqui, ó, solos granulares, ou seja, máximo de 35 passando na peneira. Né? Esses que são os grupos e subgrupos. A1, A1A, A1B, A3, etc. Então aqui, olha, com a análise granulométrica na mão, a gente consegue fazer essas subdivisões, né? Tantos por cento passando na peneira 200. Então aqui já é um solo mais grosso, né? Até chegar a 4, a 5, a 6, que já são solos que basicamente, né, são solos mais finos, como a gente pode ver. Fragmento de pedra, pedregulho, areia fina, pedregulhoso, siltosos e argilas, né? E quando necessário, a gente analisa aqui o IP e o LL, né? No A7,
a gente tem que analisar o IP e o ILL, e também no grupo A2 a gente tem que limitar aí a gente tem que analisar, não só no grupo A2, né, do A2 até o A7, analisar o índice de plasticidade e o índice de liquidez, né? O grupo A3 não vai ter nada de plástico, enfim, né? O grupo A1 não vai ter nada, não vai ser analisado o limite de liquidez. Então, basicamente, na realidade, é a gente utilizar destas, com base em limite de liquidez e análise granulométrica, a gente utiliza essas tabelas esquemáticas para classificar os solos, né? Não é nada muito misterioso, não. Só que para completar essa classificação, né, a gente tem que pensar no índice de grupo, que vai ser dado por essa expressão, né? E o que significa que é essa expressão? LL, vocês sabem, limite de liquidez, e P, vocês sabem, índice de plasticidade, e o P200 é a porcentagem de passantes na peneira 200, tá? E quando a gente estiver analisando os grupos A26 e A27, a gente vai analisar somente essa porção, né? Esses outros componentes serão ignorados. Ok? Então, a nomenclatura completa de um solo, segundo a Esto, é A1 e entre parênteses o índice de grupo. Ok? E percebam, ele realmente, como é para estradas e rodagens, eles fazem uma referência ao tipo de material e o comportamento como camada de pavimento. A título de comparação, né, aqui a gente tem a classificação do sistema unificado, a classificação do sistema unificado e prováveis classes segundo o sistema da Esto. Beleza? Aí depois vocês param, dão uma analisada, depois a gente discute coisas, né, outras coisas relacionadas a isso. E aqui é o contrário, né? Classificação da Esto comparada com possíveis classes da classificação do sistema unificado de classificação. Então, o vídeo vai ficar disponível, então vocês podem dar uma pausa e analisar. De qualquer maneira, algum material com esse conteúdo eu vou postar no Classroom. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não!